Graça e paz, povo de Deus. Sou o pastor Ederson Silva e hoje nós vamos gravar um vídeo de estudo bem rapidinho para vocês, a pedido de um aluno esse que me mandou uma pergunta referente ao nome de Jesus. A pergunta desse aluno ele assistiu um vídeo nas redes sociais que associa o nome de Jesus a um animal, que no caso seria o porco. Ele ouviu uma especulação de um vídeo que o nome de Jesus foi traduzido de forma errada e o nome de Jesus, traduzido do latim para o português, foi traduzido como Deus Porco. Deixa eu falar uma realidade para vocês. Para quem conhece um pouco de cultura judaica, de hebraico bíblico, a gente sabe que os nomes bíblicos não foram traduzidos. Não tem como você traduzir um nome a partir da sua língua original para um outro idioma. O que aconteceu verdadeiramente acerca do nome de Jesus não é uma tradução, tá? Aí nós já começamos a desconstruir essa heresia, essa especulação que é ensinada por algumas pessoas nas redes sociais. Por que o nome não é traduzido? O nome é transliterado. Nós chamamos de transliteração. O que é uma transliteração? Eu vou explicar para vocês ao longo desse vídeo. Vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos entender é que lá no Antigo Testamento, o nome, por exemplo, de Josué era, no hebraico, o mesmo nome de Jesus. Porém, como se pronunciava o nome Josué no Antigo Testamento? Yehoshua. Yehoshua se pronunciava no Antigo Testamento como Josué, que significa Deus é a minha salvação. Yehoshua. Por que o nome, por exemplo, de Jesus, sendo do mesmo idioma, ele é uma abreviação do hebraico, lá nos dias de Jesus, para o nome Yehoshua? Por quê? Porque o nome de Jesus em hebraico, ainda que ele foi encurtado, ele foi abreviado, ele ainda continua tendo o mesmo significado. Por exemplo, quando a gente examina ao longo da história o nome de Jesus em hebraico, nessa forma abreviada, nós não pronunciamos mais Yehoshua, mas nós pronunciamos Yeshua. Yeshua é a abreviação do nome Yehoshua. Se Yehoshua significa Deus é a minha salvação, Yeshua não perde o mesmo significado. Yeshua significa salvação. É a abreviação do nome Yehoshua. Isso acontece também na Septuaginta, na tradução dos 70 para o grego, isso é, quando a Bíblia foi traduzida, tá? Dentro da Septuaginta, e o nome de Jesus agora recebe, dentro da transliteração, uma adaptação para uma nova fonética. Por quê? Nós saímos do hebraico para o grego. E quando a gente muda o idioma, não se muda o nome, mas se muda a forma de se pronunciar. A pronúncia passa a ser diferente, a fonética passa a ser diferente. O exemplo disso é no grego, Jesus. O nome Jesus, no grego, também significa salvação. Depois nós temos a tradução latina, que é a tradução que nós usamos, né? Vamos dizer assim. E dentro dessa tradução latina, nós temos a transliteração mais uma vez. Agora deixa de ser Jesus para ser Jesus. Jesus. E aí o que aconteceu quando chega no latim, nesse idioma?
As pessoas que estão aí a pregoar a teologia da conspiração, a especulação, essa heresia, eles pegaram o nome Iesus, do latim, e dividiram esse nome, não traduzindo ele da forma correta, mas traduzindo somente a palavra sus, que está tanto em latim quanto em português, porque depois de latim vem o português, né? Depois do latim Iesus vem Jesus, que é a pronúncia em português, onde é acrescentado o J, e aí eles fazem um marabalismo para poder aplicar essa ideia da teologia da conspiração, essa heresia, onde eles falam que o J foi criado lá no século XVI, e a gente precisa entender que mesmo ali o idioma sendo acrescentado J, porque no português existe a letra J, porém no hebraico não existe, isso não muda o sentido do nome. O nome foi preservado, por exemplo, em latim, Iesus, em português, Jesus. Então eles pegaram somente a palavra sus, em português, e traduziram no hebraico para a palavra porco. Deu para vocês entenderem? E isso não pode ser feito, porque SUS está em português. Então eu não posso dar sentido da palavra SUS em português para uma palavra que existe em hebraico. Isso fizeram até também com o nome cavalo, né? Começaram a dizer que Jesus significa Deus cavalo. Por quê? Pegam uma palavra em português e buscam o significado dela em hebraico. E aí você tira o sentido etimológico daquela palavra no seu todo, no completo. É como você, por exemplo, pegar o nome João. Nós temos João em português. Em hebraico é Yohanan. Yohanan em hebraico é João. Você vai para a Espanha, vai para a Europa, para os países europeus que falam espanhol, e lá você não vai pronunciar nem Yohanan e nem vai pronunciar João. Lá você vai pronunciar Juan. Em inglês, John. É o mesmo nome, só que a fonética muda, a pronúncia muda. Mas não é porque a fonética pronunciada em outro idioma parece ser outra palavra que o significado muda quando você busca a tradução a partir do nome original. Então, por exemplo, Yehoshua, Yeshua, Iesus ou Iesus no latim, enfim, tudo significa salvação. Então a gente precisa entender que isso é uma falácia, isso é uma mentira. O nome Jesus continua tendo o mesmo significado do hebraico, Yehoshua, Yeshua, do grego e do latim Iesus. Então a gente precisa entender, não é porque há uma pronúncia diferente na sua fonética que o significado muda. O nome não foi traduzido, mas transliterado, adaptado para outros idiomas, para outras pronúncias de outros idiomas, isso é transliteração. Deus abençoe, espero ter ajudado, em nome de Jesus.